Eu vejo o que a gente tinha que fazer. Poder militar reage igual o mercado reage em função de necessidades. O mercado reage o quê? Se você tem uma deficiência, você investe para sanar aquela deficiência. Se você sente que tem uma ameaça, você investe para sanar aquela ameaça. Mas se você não convencer a sociedade e a liderança de que tem ameaça, eles não vão querer investir. E daqui a pouco eu posso falar, se você quiser dar um intervalo para fazer uma pergunta, eu vou falar uma maneira de você levar a sociedade essas ameaças. Porque o militar da ativa não pode falar isso que eu estou falando aqui publicamente. Fica à vontade. Ele não pode falar publicamente. Porque senão... Falei, ele não pode fazer uma crítica, tá certo? Que eu estou fazendo, porque, queira ou não, isso é uma crítica à nossa diplomacia. A diplomacia é a vanguarda da defesa nacional. E a nossa diplomacia, até 2016, foi utilizada com fundo ideológico. Tá? Quem orientou o governo a assinar a Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas, que eu posso falar nela daqui a pouco, foi então o chanceler Celso Amorim, socialista internacionalista. A vanguarda da defesa nacional é a diplomacia, mas ela tem que defender o interesse nacional e não interesses ideológicos, partidários. Então, o que tem que ser feito? Onde é que estão os nossos representantes? Aqueles que podem falar para a sociedade o que o militar da ativa não pode falar. Estão no Congresso Nacional e lá existe a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional na Câmara de Deputados e a Comissão de Relações Exteriores no Senado. Eles são representantes da nação. Nas Forças Armadas nós temos militares da ativa e da reserva. O militar da reserva, como eu, fala e isso não tem consequência praticamente nenhuma. Porque eu sou da reserva. E pensam que eu estou variando, estou com teoria da conspiração. E não é. O militar da ativa, se falar, aí cai fundo. Ainda mais se for um general de 4 estrelas. Mas eles não podem falar publicamente. Se eles sentem que alguma deficiência existe em termos de visão prospectiva, visão estratégica de parte de nossa liderança, de parte dos nossos representantes, eles não podem falar isso publicamente. Mas podem falar se forem convocados por uma Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. No Congresso. Mas é para falar em audiência, não é pública, não. A audiência é reservada com protocolo de confidencialidade, que aquilo que ele vai falar não vai ser divulgado como sendo ele que vai falar. E não é só chamar um, é chamar vários, que de preferência que seja de 4 estrelas. Eles vão ali para dar a sua opinião e não para dizer o que está na Política Nacional de Defesa, Estratégia Nacional de Defesa, que ameaças que eles veem que existem e que países que podem nos ameaçar. Eles vão dar a sua opinião, porque a nação brasileira pagou por mais de 30 anos para aquele homem estudar e se preparar para defender a nação. E ele está vendo, ele está nativo, ele está vendo e não pode falar quanta coisa errada está acontecendo e quanto tempo que nós demoramos para ter a dissuasão extrarregional que nós precisávamos ter. Então, quando ele for ali falar, numa audiência reservada com protocolo de confidencialidade, ele está falando para os representantes da nação, ele está falando para a nação que pagou o seu estudo durante mais de 30 anos. Ele está falando para a nação. E aquele deputado, aquele senador vai assinar que não vai transmitir aquilo que ele vai falar. Ou seja, vários são ouvidos. Eles, da comissão, estudam aquilo ali. Faz sentido. E é muita gente falando a mesma coisa e faz sentido. Então está havendo um problema aqui de falta de cuidado com essa ameaça que pode acontecer. Aí ele vai e cobra isso do Ministério da Defesa e ele, representante da nação, vai falar para a nação e vai dizer: nós estamos correndo risco na foz do Rio Amazonas porque não temos um sistema de defesa anti-acesso e negação de área com mísseis de cruzeiro que acertem uma força-tarefa aeronaval que venha ocupar ou bloquear a foz do Rio Amazonas. Ele vai falar isso. Mas ele não vai dizer que foi general A, B ou C, D, porque o general vai lá com uma obrigação, ele está sendo convocado para dar a sua opinião pessoal e não falar o que está num documento que ele muitas vezes lê e não concorda, ele fala lealmente com o seu chefe que não concorda e ele está vendo que aquilo não é bom e às vezes são mais de um. Então aquilo sendo lido para
o representante da nação tem outra forma e aí a nação vai tomar conhecimento. E tem acontecido isso? Nunca. Nunca aconteceu. Não. Isso é Isso pós... é ideia minha. Ah, sim. Não está estabelecido Em isso. lugar nenhum. Tá. Mas nos Estados Unidos isso acontece. E eu acho até que, às vezes, não é nem audiência reservada. Eu aqui defendo a audiência reservada e defendo o seguinte, que mesmo nessas audiências, você vai falar de política nacional de defesa, estratégia nacional de defesa, ameaças, etc. Mas você não deve tratar ali, o militar não poderia ser convocado ali para tratar de hipótese de emprego e planejamento de campanha. Aí não, porque é secreto. Sim. Mas o Congresso também não faz parte, o domínio do Congresso, a forma como o nosso Congresso é composto, também não faz parte dessa estratégia ampla de domínio Olha, dos interesses da nação, hein? vou dizer aqui a minha opinião. O Congresso, a política nacional é dominada por uma liderança patrimonialista, fisiológica, grande parte, não toda, corrupta, que defende os seus interesses individuais ou pessoais, grupais ou partidários. E não estão nem aí pelo bem comum, pelo interesse nacional. A gente vê isso no Congresso. O que foi o mensalão? Senão a compra, e o Petrolão, a compra de apoio político. Isso existe ainda, acontece até hoje. Então, nós temos uma liderança política muito fraca, infelizmente. Como é que isso vai mudar? Eu acho talvez com uma reforma política. Voto distrital misto. Essa liderança política patrimonialista fisiológica, não toda, mas grande parte corrupta, mas que não quer perder o seu poder, ela se dissemina até no judiciário, nos mais altos cargos do judiciário brasileiro. E conseguiram detonar a nossa esperança, que era a Lava Jato. Eu espero que isso a gente consiga voltar. Mas isso depende de pressão popular. Então, o nosso povo tem que entender que ele não pode sair da rua e que ele tem que pressionar os seus representantes, seja por internet, seja como for, encontrando na rua, não é faltando ao respeito, não. Encontrando na rua e indo lá. Deputado, nós precisamos disso aqui. Por que isso aqui não é feito? Se comunique com eles. A gente precisa disso. Atuação política. Lideranças, vamos chamar assim, no bom sentido, populares, que põem o povo na rua para se manifestar. Eu falei uma ameaça, esqueci a outra. Tá. A outra ameaça é a ameaça ideológica. É a ameaça de implantação do regime socialista comunista no país. Isso é uma ameaça. E o pior é que essas duas lideranças muitas vezes se unem. Tá? E aí é que é difícil.